Augusto dos Anjos, poeta paraibano, tem uma poesia em que em um dos versos ele diz que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Ele começa com vez, ninguém veio assistir ao formidável enterro da tua última quimera e por aí vai. Ele fala que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre muita coisa. A gente fala sobre gente, sobre amor, sobre confusão, sobre bagunça, sobre almoços de domingo, sobre saudade, sobre ausências. A gente fala sobre muito amor, muito ódio, muito rancor, muita vingança. Todos os sentimentos se misturam quando a gente fala sobre família. Família é aquele núcleo que nós convivemos, que nos faz quem nós somos e que tantas vezes nos traz tantas coisas boas, tantos sentimentos bons, mas às vezes também deixa tanta ferida, tantas sensações ruins são evocadas em algumas pessoas quando se fala sobre família. Quando a gente fala sobre tamanho amor, tamanho relacionamento, tamanho carinho envolvido, é inevitável que as pessoas que nós amamos mais também possam nos ferir mais. Da mesma forma como as pessoas que mais nos amam são as mais suscetíveis às feridas que nós podemos causar. Por isso que a mão que afaga é a mesma que apedreja. O núcleo familiar, a família, as pessoas que nós convivemos, têm o poder de nos fazer quem nós somos, de acordo com aquilo que nós trabalhamos nessas histórias e nessas experiências. Famílias sempre rendem boas histórias. Não é à toa que você encontra no cinema alguns dos melhores filmes da história do cinema são baseados em famílias. Você vai encontrar desde filmes bobos como Férias Frustradas, né, aquela série de filmes dos anos 80 que passam na sessão da tarde, a filmes mais cabeça, filmes mais robustos como A Pequena Miss Sunshine, Os Excêntricos Tenenbaums. Família sempre rende boas histórias. Por isso que é tão rico a gente olhar para as Escrituras e encontrar o que as Escrituras nos ensinam e as histórias de família que a Palavra de Deus nos apresenta. Sempre nos lembrando que somos tão humanos, tão enraizados no pecado e ao mesmo tempo nos lembra a misericórdia e a soberania de Deus apesar de nós. Hoje nós vamos ver um retrato de uma família que poderia ser a grande família ali do Antigo Testamento, uma família cheia de bagunça e confusão, como a gente pôde adiantar aqui para as crianças. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende, somente o que eu te digo, e vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e o trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não.
Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, que te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e as nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. O livro de Gênesis é o livro dos grandes começos. Às vezes nós lembramos somente daquele comecinho onde fala da criação do mundo, ali o surgimento dos primeiros dias, e a gente esquece que, na verdade, o livro de Gênesis nos apresenta o começo de todas as coisas. Então você vai ver o começo desde o mundo como nós conhecemos, há também o começo do casamento, o começo da família, o começo do povo de Deus, o começo da aliança. Tudo que estava começando nos é apresentado no livro de Gênesis. E como não poderia deixar de ser, é no livro de Gênesis que nós vemos surgir as primeiras famílias. E junto com as primeiras famílias, os primeiros problemas familiares. Quem não lembra do fato de Caim e Abel, irmãos que se mataram, irmãos que já na primeira geração, pós Adão e Eva, já não estavam em paz. Pessoas que já conviviam com todas as dificuldades de se relacionar. Abraão é uma dessas famílias que nos é apresentada no livro do Gênesis, a pessoa com que Deus começa a tornar ainda mais clara a aliança que tinha com o seu povo, é a pessoa que é conhecida como o pai da fé, é aquele homem que era casado com uma mulher chamada Sara, que demorou a ter filhos, lembra disso? E que Deus, de maneira milagrosa, permitiu que Sara engravidasse já idosa, e o fruto dessa gravidez foi um homem chamado Isaque. Isaque pode ser traduzido como riso, o nome dele quer dizer sorriso, porque Sara se riu quando soube que iria dar à luz aquele menino, mas Deus permitiu que ela tivesse aquela criança, aquela criança foi crescendo até se tornar um rapaz. E quem lembra daquele dia em que Deus propõe Deus ordena que Abraão leve o seu filho para ser sacrificado para ele. Aquela criança que acompanha Abraão na sua trajetória até em cima do monte, que prepara ali o altar para o sacrifício, era o pequeno Isaque. Abraão ali demonstrava toda a sua fé, até onde ia a sua crença nas promessas e na palavra de Deus, quando leva aquela criança para ser entregue a Deus. Abraão cria em Deus até o ponto que sabia que Deus iria tomar conta daquela situação. Isaque era a criança que participava desse momento tão importante da prova na vida de Abraão. Isaque era a criança que viu Deus fazer surgir do nada um animal que seria sacrificado no seu lugar. Isaque era o garoto que viu Deus aprovar a fé do seu pai. Isaque era um garoto que poderia ter tido, ou melhor, que teve toda a formação espiritual necessária para ser também um homem de fé. Ele era o filho da fé, já que o pai dele era o pai da fé. Era um homem que havia ouvido tudo aquilo que Deus tinha feito pela sua família. Conhecia todas as histórias do povo de Deus. Conhecia a promessa do povo de Deus. Conhecia aquilo que Deus tinha dito que faria por meio da família dos descendentes de Abraão. Tinha visto o milagre, tinha ouvido palavras de encorajamento. Era um homem forjado para ter fé. É esse o Isaque que nos é apresentado no livro de Gênesis. Só que Isaque, se a gente é bem sincero, na biografia que o autor de Gênesis nos apresenta,
sobre os patriarcas, Isaac é aquele que você fica esperando acontecer alguma coisa. Se Abraão tem grandes histórias, grandes experiências com Deus que envolviam Isaac, quando você olha também para Jacó, um pouco mais na frente, dando já um spoiler da história, se você não conhece o livro de Gênesis, também é um homem que tem grandes experiências com Deus. É Jacó que luta com o anjo, por exemplo. Isaac está ali no meio. Isaac é aquele homem que você espera alguma coisa acontecer, mas ele é somente mais ou menos. Ele é fiel, mas não é 100%. Ele erra, mas não erra tanto. Ele está sempre ali se equilibrando entre a mediocridade e a não mediocridade. Esse é Isaac que nos é apresentado no livro de Gênesis. Conta a história, no capítulo 24, que Isaac chegou à época de se casar. Abraão decidiu que era a época de Isaac se casar. E aí, o que é que ele faz? Ele chama um dos seus servos e pede que esse servo volte lá para a terra de Harã para buscar uma esposa para Isaac. E esse servo sai com esse propósito. E esse servo faz algumas considerações com Deus para que a sua viagem fosse bem sucedida e para que a escolha da esposa também fosse bem sucedida e que essa mulher fosse uma mulher de Deus para Isaac. Abraão tinha a preocupação que Isaac não se casasse com uma cananita, com alguma mulher da terra que eles moravam, porque elas serviam a outros deuses que não eram o Deus de Israel, não era o Deus de Abraão. Então ele pede que o servo vá buscar essa esposa na terra da família deles, lá de onde eles saíram. E ele vai e ele ora ao Senhor que quando ele pedisse água, aquela que oferecesse água a ele entenderia que era a esposa de Isaac. E assim acontece, ele toma água e ele percebe que Rebeca era a mulher ideal para Isaac, uma jovem bonita, carismática, simpática, educada, preocupada com o forasteiro, e ele já coloca ali umas pulseiras de ouro nela, brinco, muito ouro em cima dela, e ela volta para casa, o irmão vê que ela chega cheia do ouro, ela conta a história, o irmão já vai atrás deles para oferecer hospedagem, e ali em um capítulo, esse servo conhece Rebeca, decide que ela é a esposa para Isaac, vai lá, oferece um dote para a família dela e já faz a proposta de casamento. A mãe de Rebeca diz, olha, não, é melhor ela não ir agora não, eu preciso de pelo menos que ela fique 10 dias por aqui para a gente se despedir dela, pelo menos para ela fazer uma festinha aqui com as amigas, as servas, as irmãs, mas vamos esperar 10 dias? O servo de Abraão disse, não, eu não tenho 10 dias, está indo tudo tão bem, deixa eu voltar logo, não me detenha aqui não. Então a família diz, eu vou perguntar então para Rebeca, vamos ver o que é que ela vai dizer. E aí o pai vai até Rebeca e pergunta, olha minha filha, ele está querendo que você vá casar hoje, você vai? Ela, tá bom, eu vou, estou indo. Tchau galera, tchau família, tchau servo, tchau irmão. Rebeca volta imediatamente com o servo, se casa com Isaac e ela chega, ela já encontra Isaac, ele se torna o seu marido, ela se torna sua esposa. E aqui a gente vê um dado bem interessante na história de Isaac. Ele é um dos poucos casamentos monogâmicos do livro de Gênesis. A gente só sabe que ele tinha como esposa Rebeca. Um casal que se apaixona no primeiro olhar. Uma família que se forma com laços de carinho no primeiro encontro. Um casamento orientado por Deus. Um casamento dirigido por Deus. Realizado debaixo de oração. Eu estou recapitulando quem são essas duas pessoas, porque a cena que nós lemos no começo dessa mensagem é uma cena muito forte. Nós estamos vendo um senhor bem velhinho, já cego, tramando com o seu filho mais velho. Ali naquele quarto, pela fresta de uma porta, tem uma outra senhorinha sagaz, ouvindo a conversa de um pai com o filho, chamando um outro filho, tramando junto com ele, para passar a perna no velhinho que não está enxergando, e assim o filho mais novo recebeu uma bênção que o pai queria dar ao filho mais velho, e a gente vê uma família ser destruída instantaneamente por uma decisão mal tomada daquela mulher. Veja que as pessoas envolvidas nessa história não são vilões de novela mexicana que só tem maldade em seu perfil. São pessoas muito reais. Quando nós olhamos para aquele velhinho agora cego em cima daquela cama chamando por seu filho, e lembramos que ele é o menino que acompanhava
o seu pai quando esse sacrificava ao Senhor, quando nós lembramos que ele era o menino que aprendeu sobre fé da boca do próprio Abraão, ele era o menino que ouvia Sara dizer: olha, meu filho, eu duvidei de Deus, tentei tramar, sabe, chamei Tamar, ela teve um outro filho, essa tramóia deu tanto problema, aprenda a confiar no Senhor. Isaac deve ter ouvido isso a vida inteira. Ele era o filho de Sara. Quando a gente lembra que essa mulher estava lá longe, teve a capacidade e a determinação de deixar a sua família lá atrás, porque entendia que deveria se casar com aquele rapaz tão distante. Aquela moça que disse: tá bom, eu vou, com tanta confiança e determinação. Aquele casal que ao se encontrar se amou, aquela família que foi formada naqueles primeiros anos, estava ali agora vivendo aquela situação. Se não bastasse isso, assim como era muito comum nessas histórias do Gênesis, Rebeca também era estéril. Sabe quanto tempo ela passou casada com Isaac e não teve filhos? 20 anos. Foram 20 anos que esse casal orava junto, e isso o texto deixa bem claro lá em Gênesis, no capítulo 25. Isaac orava por Rebeca. Rebeca esperava no Senhor. Era um casal que passava por essa provação, por essa espera ansiosa, junto, orando junto, esperando no Senhor junto. Estamos falando de duas pessoas que começaram muito corretamente as suas vidas e a sua família, a sua história. Pessoas com boas experiências. Se você fosse puxar um currículo espiritual de experiências maravilhosas e espirituais de alguém, com certeza você ficaria muito bem impressionado com o currículo de Isaac e de Rebeca. Eles tinham tudo para dar certo. Alguma coisa acontece nesse caminho que essa família se perde. Alguma coisa aconteceu que Isaac e Rebeca perderam toda aquela experiência, não perderam, mas menosprezaram, colocaram de lado tudo aquilo que haviam experimentado até então nas suas vidas. Alguma coisa se perdeu nessa história. Nessa mesma cena nós temos a figura de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, para ser mais exato na ordem cronológica, já que Esaú nasceu primeiro. A gente vê essa história sendo contada também lá em Gênesis, no capítulo 25, creio eu, é isso mesmo. No capítulo 25, quando finalmente Rebeca vem a engravidar, e ela engravida de gêmeos, e Deus diz que para ela, lá no versículo 23 do capítulo 25, que no ventre dela existem duas nações que iriam guerrear por toda a vida, e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Isso era uma coisa bem absurda de se ouvir naqueles tempos, já que a primogenitura garantia todos os direitos para o filho mais velho, mesmo sendo gêmeo. Quem saísse primeiro tinha ali todos os benefícios da primogenitura. E ali naquela cena estavam aqueles gêmeos, que nasceu primeiro Esaú, como eu falei para as crianças, ruivo, peludo já, e no pé dele estava ali Jacó, que recebeu um nome que significa enganador. E essas crianças crescem, parece que sem muita afinidade, e a gente começa a perceber o que é que foi ocasionando o desmoronamento dessa relação familiar. Claramente, no capítulo 27 de Gênesis, nós vemos que existia uma preferência deliberada de Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó. Claramente, essa família estava dividida pelas suas preferências. E aqueles rapazes, a vida inteira, tiveram uma relação complicada. É no capítulo 25 que nós vemos, por exemplo, o momento em que Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, como a gente hoje traduz para o português, mas era uma sopa. Ele troca o seu direito de ser o primogênito por uma sopa que Jacó cozinhou, ali no capítulo 25. Então você vê que já não era uma família muito unida, pelo menos não esses irmãos. Acontece que essa relação, essas pessoas, de repente, agora no final das suas vidas, enfrentam esse momento tão crítico onde as suas famílias se esfacelam. Primeiro, veja que nessa cena nós temos uma bênção sendo dada de maneira secreta, quando não deveria ser dada
de maneira secreta. Nesse retrato de família, a gente pode ver muita coisa. Então, faz de conta que a gente está vendo aqui uma fotografia instantânea do leito do quarto de Isaac. Ele está ali sobre a cama. Aí você afasta aqui um pouco, tem uma janela, tem uma parede, a parede tem uma porta e aqui tem outra parede. E aqui você consegue ver pela fresta metade do rosto daquela velhinha chamada Rebeca, naquele quarto. Você vê aqui no canto Jacó vestido com a roupa de Esaú. Esaú não está na cena porque ele não chegou ainda. Mas nesse quadro que a gente enxerga aqui, você vê aquele velhinho em cima da cama e ele está dando uma bênção para o seu filho mais velho. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 23. Eu acabei de citar esse texto aqui, mas é assim que ele está escrito. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem perguntou a Deus como é que as coisas iam ser foi Rebeca. E Deus disse: olha, no teu ventre tem 2 povos, que serão sempre rivais, e o mais novo vai dominar sobre o mais moço. Com certeza Isaac sabia dessa resposta que Deus havia dado a Rebeca sobre aquelas crianças. Isaac sabia que Deus havia proposto que quem seria abençoado, quem herdaria o direito da primogenitura, quem herdaria a promessa da aliança que foi feita a Abraão e repassada a Isaac, seria Jacó. Isaac tinha essa clareza de que Deus havia escolhido Jacó simplesmente porque escolheu. Não que Jacó fosse uma pessoa melhor do que Esaú, não, longe disso. Você vê que Jacó era cheio de tramóia e maracutaia também. Mas Deus havia decidido, de acordo com a sua soberania, que quem receberia a bênção era Jacó. E Isaac sabia disso. Só que ali nos últimos dias de vida dele, ele decidiu dar um jeitinho para as coisas serem como ele queria. Você sabe que que Isaac amava Esaú. Então, o que é que ele faz? Ele decide abençoar esse filho dele, sem ninguém saber. Hoje, você pode deixar para alguém algo por testamento. Nos tempos do Gênesis, isso acontecia em forma de bênção. Quando você sentia que estava prestes de partir, quando estava prestes de ir para os braços do pai, você chamava a sua família, ou chamava uma audiência, e você ali dizia o seu testamento, você o dizia em forma de bênção. Então você abençoava o seu filho mais velho, dizendo a ele tudo que ele iria levar seu, tudo que ia ficar para ele, você transferia em forma de bênção. A gente sabe que isso era público, porque em outras referências, inclusive no livro de Gênesis, como Gênesis 49, Gênesis 50, Deuteronômio 33, essas bênçãos acontecem de maneira pública. Então, esse rito, essa bênção, ela deveria ser primariamente diante de outras pessoas. Isaac decide fazer por debaixo dos panos. Opa, deixa eu ver aqui, chama Esaú ali, eu quero falar só com Esaú. E olha, Esaú, eu vou fazer aqui, então você vai, pega lá a caça, a que eu mais gosto, a gente está se despedindo e eu vou abençoar você. É como se ele dissesse: eu sei que Deus disse que a bênção é de Jacó, mas a minha parte eu vou fazer do meu jeito, eu vou tomar as minhas providências. Isaac não conversou com Rebeca, Isaac não teve consideração por Jacó, Isaac só pensou na vontade dele e na vontade e em fazer ali o bem de Esaú. Agiu completamente independente, a despeito daquilo que havia ouvido da parte de Deus, toma suas próprias providências e leva a cabo aquilo que havia pensado. Rebeca, que também não valia muito mais coisa do que Isaac, estava ouvindo aquilo ali atrás da porta. Agora a gente foca nela ali atrás. Aquela menina que veio lá de longe para casar com Isaac, tão determinada. E ela escuta aquela conversa e ela toma a providência também do jeito dela. Aquela determinação toda da menina que veio de longe se transformou aqui em astúcia e sagacidade. Também vou dar meu jeito. Se Isaac está achando que vai fazer do jeito dele, que vai dar a bênção para Esaú, ele está muito enganado, porque quando ele vem
com o caju, eu venho com a castanha. Quando ele está indo, eu estou voltando. Então ela vai tomar as providências dela. Jacó, vem cá, vem rápido, porque eu acabei de ouvir que teu pai vai abençoar Esaú. A gente vai dar aqui o nosso jeito. Ele mandou ir caçar demora, a gente vai pegar aqui no curral mesmo. Vai lá, pega 2 cabritos, daquele que é do bom, traz que eu vou fazer uma panelada, e ele vai comer, não vai nem perceber. E ela toma ali as providências dela também. Com essa atitude, a gente enxerga que a situação entre Isaac e Rebeca já não estava tão boa como era no começo. Alguma coisa havia se rompido ali, aquela comunicação já não existia. Cada um estava agindo por si, cada um nessa família tomava as suas próprias providências conforme queria. Não havia trabalho conjunto de forma nenhuma, não parecia ser uma família da aliança. E ela toma essas providências. A atitude de Rebeca é tão séria que quando Jacó levanta a possibilidade de Deus não gostar disso, ela diz que caia sobre mim a maldição, mas vamos tomar uma providência, porque eu quero isso resolvido do meu jeito. Ela decide que vai ser do jeito dela, nem que ela tenha que ser amaldiçoada por isso, nem que Deus tome providências contra ela, ela decide que vai ser do jeito dela. Ela já tinha ouvido Deus dizer que quem seria abençoado era Jacó. Gente, essa mulher era a mulher que era estéril, ela mesma tinha ouvido de Deus que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Não tinha a necessidade dela querer ter o controle da situação e fazer as coisas do jeito dela, mas ela faz, e sabe por quê? Porque ela é feita da mesma coisa que eu e você, era capaz da gente ter feito a coisa do mesmo jeito. É muito provável que eu tivesse o mesmo impulso, e que você também, que a gente queira resolver as coisas da nossa própria maneira, a despeito de qualquer outra coisa, promessa, princípio, ética, família. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E ali, Rebeca escuta e conta para Jacó. Jacó, se você olha para o começo dessa história, você pode até achar, não, ele aqui considerou que talvez a coisa não fosse agradar a Deus. Mas veja que a preocupação de Jacó nessa história não era a sua consciência, não era não pecar, era a execuibilidade do plano, é se ia dar certo ou não. Ele tinha medo de ser pego com a boca na botija. Imagina se Isaac descobre que ele estava tentando passar a perna na hora de receber a bênção. Então ele levanta aqui as questões mais óbvias. Olha, se ele tocar na minha mão, eu sou liso, eu não tenho cabelo. Esaú é todo peludo, ele vai perceber que eu não sou Esaú. Se ele me cheirar, ele vai ver que eu também não tenho o cheiro de Esaú. Já basta a voz que ele vai saber que não é a mesma pessoa. Então ele não estava preocupado em saber se Deus se agradava ou não, se estaria desonrando o seu pai ou não. Ele estava com medo apenas de ser pego com a boca na botija ou não. Não tinha outra coisa aqui em jogo, não. E nessa mesma história, você vê que Esaú também não era, ele não está aqui na nossa cena, porque Esaú nunca estava em casa. Esaú era aquele filho que nunca fez muita questão em andar com a família dele, não. Esaú, no finalzinho do capítulo 26, ele casa com as mulheres que a família dele não se agrada, né, que são mulheres pagãs. Ele faz justamente para desagradar os seus pais. Ele não estava em casa aqui nesse momento, ele estava caçando. Logo depois que tudo acontece, e ele escuta a mãe dizer que não queria de jeito nenhum que seus filhos casassem com cananitas, a primeira coisa que ele faz é sair e casar com uma cananita. Então também não estamos falando de uma flor de gente que foi ali injustiçada na hora dessa bênção. Não, Esaú era um homem sanguinário também, vingativo, rancoroso, também amargo. É lógico que nessa relação, nessa família, a situação era retroalimentada. Eram muitos problemas, muita disfunção junta para isso dar certo. Tudo começando quando esses pais têm a preferência por filhos diferentes e levam isso às últimas consequências. Esse pequeno problema se torna uma bola de neve e afeta inclusive a relação de Isaac e Rebeca, que começou tão bem. Uma família que é baseada que começa a partir da vontade de Deus e da direção de Deus, se vê de repente destruída por pequenas circunstâncias que se tornam
uma grande situação. Às vezes a gente acha que os problemas surgem na vida da gente de uma vez só, né? De repente eu cheguei em casa e meu filho estava consumindo drogas, da noite para o dia. De repente eu cheguei em casa e a minha esposa me deixou. De repente eu cheguei em casa e meu pai rompeu relações comigo. Nada acontece de repente quando a gente fala de relacionamento. As situações vão se construindo, as coisas vão acontecendo. O que pode acontecer é que eu posso perceber ou não, mas aquela história está se desenvolvendo. Talvez eu só perceba tarde demais. Mas na casa de Isaac e Rebeca, com certeza as coisas não começaram desse jeito. Uma situação leva a outra, uma situação não resolvida leva a outra, uma mágoa leva a outra, uma palavra dura leva a outra palavra dura. E assim nós vamos criando um ambiente beligerante, um ambiente de mágoa, de amargura, e de repente a gente tem um problemão, porque a gente não percebeu as coisas acontecendo. Foi mais ou menos assim que aconteceu nessa casa, nesse lar, nessa família. O que nós vemos aqui, queridos, pode não parecer à primeira olhada, mas nós estamos diante de uma crise de autoridade. Pode parecer estranho, né? Porque a gente tem às vezes aquele conceito que a autoridade manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que quando a gente fala de obediência, de autoridade, de reconhecer que alguém está acima de nós e nós obedecemos essa pessoa, nós falamos sobre fé. Quem obedece tem fé, porque obedece sabendo que quem está mandando para o bem do todo. O que a gente vê aqui são dois filhos que não se respeitavam, que não respeitavam e não honravam os seus pais. Nós vemos aqui pais que não honraram, não respeitavam e não entendiam a voz do próprio Deus. Se Isaac e Rebeca tivessem ouvido o que Deus estava dizendo para eles desde o começo e confiado na sua promessa de que Jacó é que seria o herdeiro da bênção, que Jacó dominaria sobre a descendência de Esaú, se esses dois tivessem entendido e compreendido o que Deus havia dito, a sequência dessa história seria bem diferente. Primeiro, porque Isaac saberia que Deus teria as rédeas dessa história nas mãos e que inclusive continuaria sendo o Deus de Esaú, depois que a bênção também fosse para Jacó. Da mesma forma que Rebeca não tentaria dar um jeitinho, dar um perdido no marido, se ela confiasse e soubesse que o Deus que havia dito para ela, olha, vai ser desse jeito, Jacó vai dominar sobre Esaú, ela teria descansado e não tentaria ela mesma tomar as rédeas da situação. Esses dois jovens também não se veriam nessa situação em que agora um é enganado pelo outro. E você sabe o que acontece a partir daí? Quando Esaú chega, e essa história é contada a partir do versículo 31, Esaú chega, ele fica indignado. Como assim o Senhor deu a bênção para Jacó? Me abençoe também, o Senhor só tem uma bênção. E aqui Isaac tem que dar para Esaú, por causa da sua insistência, uma antibênção. Ele diz, olha, você vai sofrer muito, Esaú. Você vai viver graças à sua espada, você vai andar errante por aí. Sua vida não vai ser fácil, porque eu dei tudo para o seu irmão que veio aqui no seu lugar, e essa bênção não podia ser revogada. Você só falava uma vez, só podia ministrar uma vez. Então se ele deu para Jacó, ia ser de Jacó. E Esaú, ele sofre, ele lamenta, e sabe onde é que ele encontra conforto? Na esperança de que um dia ia se vingar, na esperança do sabor do sangue de Jacó. Um dia eu mato ele, quando meu pai morrer, no outro dia acabou a vida de Jacó. E aí Rebeca mais uma vez tem que dar um outro jeito, porque lembra que um abismo chama outro abismo? Rebeca tem que criar uma outra situação. Você vai fugir lá para a casa de Labão, seu tio. Labão era o irmão dela. Então ela cria um outro plano. Você vai, quando as coisas amainarem, quando as coisas ficarem mais tranquilas, você volta. Mas eu não vou perder meus dois filhos num dia só. Ela já considerava que tinha perdido Esaú. Esaú rompe com ela mesma emocionalmente. Não, essa relação se torna meio inviável. Vamos meio
vamos concordar, esse filho, rancoroso como era, não teria mais o respeito pela sua mãe. E ela diz: eu não vou perder os dois num dia só, um vai fugir. E aí Jacó foge para as terras de Labão, e Rebeca nunca mais vê o seu filho preferido. Jacó passa bons dias da sua vida como fugitivo, trabalhando para o seu tio Labão. Esaú se torna um homem rancoroso e amargo, que só para tripudiar em cima dos seus pais vai e se casa com uma mulher cananita. Isaac, que o nome queria dizer riso, nunca mais teve motivo para sorrir, porque perdeu os seus 2 filhos naquele mesmo dia. Veja que trágico foi o final dessa família nesse dia. Tudo isso porque as pessoas não entenderam como uma família funciona e não cuidaram para que essas relações continuassem. Às vezes a gente acha que é só começar certo e não cuida desse processo. Às vezes a gente esquece que quem é pai precisa continuar sendo pai. Quem é mãe precisa continuar sendo mãe. Os filhos esquecem de honrar os seus pais. Os pais esquecem de não provocar a ira dos vossos filhos. Esquecem que isso é para a vida toda. Esquecem que isso não é pontual, mas é uma cultura de um lar que precisa acontecer todos os dias de maneira vigilante. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de defeitos, imperfeitos. A nossa tendência é sempre a deformidade, é sempre o caos, a catástrofe. É a distância de Deus e a distância dos princípios divinos. Por isso, se a gente não estiver muito ligado o tempo todo, a gente pode incorrer nos mesmos erros que essa família que começou tão bem. Por isso que nós sempre lembramos os princípios. Princípio como o princípio da honra, princípio de autoridade, princípio de família, princípio de temor e sabedoria de Deus. Porque é por princípios que a gente vai realinhando as nossas histórias, a nossa vida, e a coisa vai voltando para os eixos. Tudo seria muito triste se essa história encerrasse desse jeito, se as palavras de Rebeca tivessem sido ouvidas por Deus, hein? Caia sobre mim essa maldição. Se tudo encerrasse aqui, realmente nós não teríamos nada para celebrar na noite de hoje. Só que veja o que acontece, como é citado Isaac, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pessoas imperfeitas formam famílias imperfeitas. Enquanto nós convivermos com o pecado que habita em nós, a nossa tendência sempre vai ser famílias que o pecado também esteja presente. A grande diferença, a grande questão que pode redimir, resgatar as nossas famílias, é justamente o mesmo motivo que faz com que o nome de Isaac apareça na galeria de heróis da fé. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver os grandes homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus e que pela fé puderam desfrutar de algo que não viam com os seus olhos nem tocavam com as suas mãos. Apesar de todas as suas imperfeições, a sua malícia, a sua maldade, as suas tramóias, nós vemos Isaac na galeria dos heróis da fé como sendo um homem que pela fé abençoou os seus filhos por aquilo que ele não via, mas sabia que iria acontecer. Ele abençoa pela promessa da aliança que Deus havia feito com o seu pai Abraão, quando disse que abençoaria todas as nações da terra por aquela linhagem. Claramente nós vemos com o decorrer da revelação que essa bênção se daria na pessoa de Jesus Cristo, que vem pagar o preço do pecado de toda a humanidade, que vem redimir toda a criação. É por essa fé, naquela promessa que Deus havia feito aos seus pais, que Isaac dá essa bênção, mesmo que equivocada, para os seus filhos. Nós vemos de uma maneira tão singela
que até mesmo numa história tão triste e trágica como essa, é a pessoa de Jesus quem torna possível o resgate dessa família. Mesmo que seu nome não esteja ali escrito explicitamente, nós sabemos que a aliança que Deus havia feito com essa família era baseada no sangue que seria derramado por Jesus Cristo alguns anos depois. É o mesmo sangue que garante para Isaac, para Rebeca, para Jacó e para Esaú que a criação seria redimida, que a sua família poderia ser resgatada. Nós vemos que as coisas não são como poderiam ser. Nós vemos que Rebeca não é amaldiçoada, mas ela pode ser sepultada juntamente com a sua família nas terras de Macpela, lá em Gênesis, no capítulo 49. Teve uma morte relativamente tranquila. Isaac também pôde descansar. Jacó dá sequência à linhagem que recebe a bênção da aliança. Vive experiências profundas com Deus, tem o seu caráter transformado. Jacó e Esaú, em determinado momento das suas histórias, se encontram e ensaiam algum tipo de reconciliação. Não como deveria ser, por causa do pecado que habitava nessa família, mas como Deus permitiu que fosse, pela sua soberania e pela sua misericórdia. Para nós fica o princípio de que precisamos sempre observar as nossas relações, a nossa família, para que as situações não se tornem uma bola de neve, de maneira que nós tenhamos famílias no estágio de degradação que se encontrou a família de Isaac e de Rebeca. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos faça diligentes, nos dê o discernimento para enxergar as coisas e tomar atitudes enquanto as coisas acontecem. Que os homens possam ser os homens dos seus lares, as mulheres possam ser as mulheres das suas casas, que os filhos saibam honrar os seus pais e assim as nossas famílias glorifiquem a Deus, sabendo que só quem redime, quem resgata, quem salva a nossa família é Jesus Cristo. É essa a mensagem que nós trazemos aqui domingo após domingo, que toda e qualquer situação só encontra resposta e resgate na pessoa de Jesus, pela fé naquilo que não viram, nós pela fé naquele que já veio. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações e que o Espírito de Deus nos mova sempre à sua presença. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós possamos responder a Deus aquilo que nós podemos aprender nesse momento em que nós conhecemos mais uma vez a história de Isaac, Rebeca e essa família. Que nós possamos dizer a Deus aquilo que Ele nos ensinou e clamar pela sua misericórdia. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que somos imperfeitos, mas contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua soberania. O Senhor conhece cada uma das histórias que está presente aqui nesta noite. O Senhor conhece aquelas pessoas que têm as suas tristezas, as suas alegrias, as suas angústias, pessoas que têm perdido noites de sono por causa das suas famílias ou pela ausência das suas famílias. Mas nós nos achegamos diante do Deus de misericórdia e clamamos mais uma vez que o Senhor nos ampare, clamamos mais uma vez que o Senhor nos ouça, que o Senhor mais uma vez intervenha na nossa história. Pai, sabemos que tantas vezes deixamos as coisas acontecerem e esquecemos de colocar em prática aquilo que ouvimos e que sabemos do Senhor, aquilo que já vivemos, aquilo que temos como experiência, e simplesmente nos deixamos levar pelo dia a dia. Quando vemos, estamos com uma situação enorme para resolver, grandes problemas. Mas, Pai, nós contamos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu cuidado e com a Tua intervenção sobre as famílias do Teu povo. Que o Senhor possa, Pai, restaurar os lares, que o Senhor possa restaurar os relacionamentos, que o Senhor possa nos impedir de tomar providências que passam na Tua frente, mas que nós possamos saber descansar no Senhor, descansar nas Tuas promessas, saber o tempo das coisas, saber falar, saber ouvir, saber cultivar os relacionamentos, que os pais e as mães possam saber cuidar dos seus filhos no temor do Senhor, que os maridos e as esposas se amem e se respeitem nas famílias que o Senhor lhes deu, que os filhos saibam honrar aos seus pais e que principalmente
as nossas famílias saibam reconhecer a autoridade do Senhor nas suas vidas, que possamos aprender a obedecer e assim desfrutar da fé que vem pela obediência, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe.